Muito bem, bom dia a todos e todas. É uma alegria, uma satisfação estar aqui presente. Eu gostaria de agradecer à Controladoria Geral do Estado pelo convite, na pessoa do Dr. Vanderlei Daniel. Nós, a Universidade Federal de Lavras, temos muita satisfação de poder participar aqui dessa formação, por uma série de razões que a gente já vai falar, né? O nosso tema, né, o módulo 6 do curso, é princípio da verdade real e cadeia de custódia. Bom, desde já eu gostaria de saudar a iniciativa de se estudar esse tema, que é um tema relativamente novo e é um tema que vem com muita força na área criminal, e saber que os órgãos correcionais de Estado, em especial do nosso Estado de Minas Gerais, estão interessados em pensar isso, é uma alegria, porque pensar o princípio da verdade real, em especial a questão da manutenção da cadeia de custódia, é democratizar os nossos procedimentos, né? É constitucionalizar todas as iniciativas que nós temos que, porventura, possam gerar algum tipo de sanção. Então, é uma satisfação mesmo saber que isso está sendo discutido. Nós temos pouca discussão sobre a questão da cadeia de custódia e temos menos ainda a implementação dos institutos, dos procedimentos, dos protocolos para fim de cadeia de custódia. Nós vamos discutir isso um pouco mais. Ainda passar o passador está aqui? Vamos lá. Então eu faço aqui. Posso passar aqui também? Não tem problema não. Aqui já fica no capricho. Bom, alguns aspectos introdutórios que são importantes para a gente poder entender a relevância do tema que a gente está tratando hoje. Não é? Nós temos um direito administrativo no Brasil que é um direito administrativo de matriz autoritária. Não é? Há uma resistência ao marco constitucional desde 1988. O arcabouço administrativo que permanece e a lógica administrativa que permanece é a lógica da ditadura empresarial militar de 64. A base do nosso direito administrativo é Eli Lopes Meireles, não é Celso Antônio Bandeira de Mello, né, que são os teóricos do nosso direito administrativo. Por uma série de razões, eu poderia pontuar algumas coisas com vocês. A própria compreensão da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, a forma como os diversos órgãos de Estado, em todas as instâncias, né, municipal, perante todos os entes federativos, né, municipal, estadual, federal, o uso disso para justificar a supressão, a suspensão de direitos e garantias fundamentais ainda é muito presente, que é um grande problema. A supremacia do interesse público, por exemplo, é uma cláusula geral que nós chamamos em direito, que você não sabe a definição e você não sabe propriamente a sanção. Quando da sua violação, é uma técnica legislativa, uma técnica de interpretação antidemocrática. Apesar dos avanços que é do direito aí, a discussão sobre o neoconstitucionalismo, pós-positivismo, buscar muito essa abertura das normas. Às vezes a gente precisa um pouco mais de legalidade, um pouco mais de respeito à própria letra da lei. Um breve parênteses, né? Também acho muito interessante o convite feito para poder discutir esses temas, apesar de estarmos aqui perante órgãos correcionais. O convite é um processualista penal, né? E eu sou dessa especialidade, a minha formação de fato é transdisciplinar, como a formação em direito, só que a minha especialização é em processo penal. E o meu pós-doutorado aqui na Faculdade de Direito da UFMG foi exatamente estudando essas cláusulas gerais, esses conceitos jurídicos indeterminados e como
regimes tão autocráticos como o regime nazista utilizavam isso para produzir o seu direito administrativo, o seu direito processual penal. A gente continua com esse tipo de técnica, de certa forma, pasteurizada. A gente não busca a genealogia disso e continua utilizando. Por quê? Porque se você não sabe o conceito profundo, preciso, do que seria a supremacia do interesse público, você, quando é acusado de violá-lo, não tem como se defender. O que é? Como eu violei? Será que eu violei de forma relevante esse bem jurídico? Enfim. E nós temos também um outro elemento que vale a pena a gente pontuar, que é o inquisitorialismo procedimental, que é muito presente. Todos e todas aqui sabem disso muito bem. O que é o inquisitorialismo procedimental? O marco processual procedimental do inquisitorialismo, um procedimento inquisitivo, é aquele que, contra as melhores práticas, as melhores visões democráticas, concentra poderes, não separa as diversas funções íncitas à prestação, à tomada de decisão do administrador público, à prestação jurisdicional, etc. Um procedimento de cariz democrático, ele tem um órgão que vai investigar, ele tem outro órgão que vai acusar e processar, e ele tem outro órgão que vai julgar. Dentro do nosso direito administrativo, nosso direito correcional, por todo o Brasil, como os senhores e as senhoras sabem, o órgão que investiga é o mesmo órgão que instaura o processo, que é o mesmo órgão que dá a decisão, que é o mesmo órgão que vai analisar, porventura, o recurso daquela pessoa, do administrado, do servidor ou da servidora pública. Isso é um problema tremendo. Precisamos repensar isso com uma imaginação em termos de arquitetura institucional para tentar reconstruir essa forma de lidar com o direito correcional, o direito administrativo como um todo. Então, vejam, temos que tomar muito cuidado com isso, porque esses poderes estão concentrados e, quando há uma dinâmica inquisitorial, como existe em outras áreas do próprio direito, do próprio Estado, as possibilidades de violação de direito de garantia fundamental, principalmente do cidadão, da cidadã, que está sob júdice ou que está sob investigação, é grande. Então, vocês que lidam com a correição no nosso Estado têm que tomar muito cuidado, tem poderes demais na mão e devem exercê-lo com sabedoria, para dizer o mínimo. E existem outros elementos que valem a pena a gente discutir. E por isso eu acho tão interessante vocês terem convidado um processualista penal para poder dizer isso. Nós temos uma certa visão, dentro do direito, mas fora também, como se o direito administrativo, em especial o direito administrativo sancionador, fosse algo menos grave do que, por exemplo, um direito penal. Contudo, como vocês sabem, o mesmo fato que tem repercussão disciplinar, correcional, quase que invariavelmente tem também uma natureza, uma repercussão de natureza criminal. A mesma coisa que é avaliada no PAD pode muito bem ser encaminhada à justiça criminal e o servidor ou a servidora ser sancionado criminalmente. E o que se discute hoje dentro do campo, tanto do direito administrativo sancionador, direito processual penal, é que essa visão de que o direito criminal ele é mais pesado do que o direito administrativo, ela pode estar ultrapassada. Eu dou um exemplo para vocês. Imaginemos que há um determinado desvio de conduta no servidor, e esse servidor
passa a responder na seara administrativa, disciplinar, e passa a responder pelo mesmo fato na seara criminal. Ok. Na seara criminal ele recebe uma pena, réu primário sem antecedentes, recebe uma pena mínima. Essa pena é substituída, artigo 44 do Código Penal é substituída por uma pena alternativa, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade. Esse cidadão vai cumprir a sua pena, enfim, prestando um serviço. Imaginemos esse mesmo fato na seara administrativa, cuja sanção agora não é mais essa pena alternativa, essa prestação de serviço à comunidade, mas uma demissão. O cidadão, a cidadã perde o seu ganha-pão. O concurso pelo qual se estudou tanto tempo, se dedicou tanta vida, perde-se. Qual sanção, se vocês estivessem no polo passivo disso, estivessem sendo repreendidos, sancionados, qual sanção vocês prefeririam? Cumprir uma prestação de serviço à comunidade aí por uns 3, 4 meses, ou até mais, ou perderem o seu cargo público, perderem a sua função pública, etc. Faz sentido isso para vocês? Como o direito administrativo sancionador pode ser mais pesado do que o direito penal? Daí que é tão interessante vocês terem convidado, na minha avaliação, um processualista penal. Por quê? Porque o direito correicional, numa orientação constitucional, ele tem que tomar todos os cuidados. Todos os cuidados no que diz respeito à instrução de uma investigação, no que diz respeito ao processamento de uma determinada situação. E tem um outro elemento também que também justifica esse diálogo importante, que é a questão do direito híbrido. Como eu já disse, o direito disciplinar, uma falta, uma infração ético-disciplinar, ela quase que invariavelmente, se você quiser, ela tem repercussão de natureza criminal. Pelo menos para fins de prevaricação, ou algo nesse sentido. A própria lei de improbidade administrativa, você pegar o artigo 9º, 10 e 11 da lei, que, enfim, tipificam o que vem a ser improbidade, né, em grau de decrescente de gravidade, cada um daqueles incisos desses artigos da lei de improbidade são classificáveis como crime. Peculato, né, desvio de verba, essas coisas todas. Mesmo no artigo 11, que se tem a violação dos princípios da administração pública, você tem como enquadrar como crime. Ou seja, esse fato, só uma coisa para a gente poder pensar, esse fato que tem repercussão na área criminal, administrativa e até civil, na verdade é um fato, o tratamento jurídico disso é híbrido. Ele tem essa mistura, essa natureza múltipla. E quando se tem isso em direito, o que deve prevalecer são as garantias do direito mais estrito, do direito mais gravoso, em tese, que é a questão da natureza penal. Por isso que as garantias que nós vamos discutir aqui, até a questão da cadeia de custódia, é muito importante. E, novamente, saudando a iniciativa de se discutir isso perante a administração do nosso Estado. Ou seja, eu bem coloquei ali, não está saindo não, né? Então, botei um recadinho, todo cuidado é pouco para o gestor público, para a gestora pública em atividade de controle e correição, por causa desses elementos. Muito bem, dito isso, se puder, não, eu estou passando aqui. Tem que acostumar aqui. Bom, ainda em aspectos introdutórios, temos um tempinho aí para poder discutir, né? Temos que ter em mente que o processo é, de fato, um mecanismo de legitimação da imposição de uma eventual sanção estatal, como, por exemplo, as sanções previstas na legislação correicional, disciplinar. Só através do processo orientado constitucionalmente, né,
É claro, é possível restringir temporariamente um direito fundamental do cidadão, seja a liberdade corporal, o livre exercício do trabalho e emprego, as prerrogativas profissionais. É preciso processo para impor uma sanção como essa. Isso pode soar um pouco óbvio para a gente hoje, mas não foi tão óbvio assim na história do direito administrativo, na história do direito brasileiro. E para que haja processo, para que haja essa legitimação, é central, é importantíssimo que nós pensemos a questão da prova. Um processo orientado, um procedimento, um processo orientado constitucionalmente, um processo administrativo, um processo de natureza civil ou criminal, para que haja uma decisão, ele tem um substrato fundante. Qual é esse substrato? Fundante da legitimação estatal para fins de avaliar, julgar e eventualmente sancionar alguém. É a prova. Não dá para você punir alguém, sancionar alguém sem prova. Isso é outra coisa que parece meio óbvio para a gente, mas na história do nosso direito não é tão óbvio assim. Quantas vezes já se impôs sanções de toda a natureza sem prova? Continua acontecendo isso, inclusive na administração pública, por meios oblíquos, subterfúgios, mas ainda ocorre. Portanto, é o centro de uma discussão no que diz respeito à investigação, mesmo à instrução processual, pensar a prova. Só com prova o Estado se legitima racional e fundamentadamente para impor qualquer tipo de sanção ao seu administrado, à sua administrada, em especial ao servidor, servidora pública. Muito bem, aí nós temos o nosso tema, que é o princípio da verdade real e a cadeia de custódia. Eu não sei se isso já foi discutido ontem. Ontem nós tivemos a teoria geral, o colega discutindo teoria geral da prova, etc. Eu não sei se já foi feita uma discussão. Foi o colega aqui? Mas bastante incipiente. Sobre os problemas da verdade real no processo e no procedimento. Vocês chegaram a discutir isso? Um pouquinho? Podemos dar uma aprofundada nisso? Prazer. Porque isso é central, pelo menos para nós da área do processo penal, mas também deve ser central em todo e qualquer espaço de discussão procedimental. Muito bem. Verdade real está lá, inclusive na nossa legislação, a própria jurisprudência dos tribunais superiores acatam muito tranquilamente, tudo é o princípio da verdade real, etc. O que tende a naturalizar essa categoria, que é uma categoria centenariamente problemática. O princípio da verdade real. O juiz, o julgador, né, o órgão que vai decidir em âmbito administrativo deve buscar a verdade. Tem que escarafunchar a verdade, tem que cavar a verdade, tem que achar a verdade. Bom, a história do nosso direito bem mostra que isso já gerou as piores atrocidades. É o chamado marco inquisitório. Quando a gente fala marco inquisitório, é Inquisição mesmo, pessoal. Aquela Inquisição que torturava, matava. Eu não sei se vocês sabem, a tortura era um instituto jurídico previsto nos códigos. Quem poderia utilizar a tortura, quando, por quanto tempo. Era um meio de produção de prova, a tortura. A pessoa lá na polia, tem os braços quebrados, toda esticada, sendo furada, cortada. Isso era previsto nos códigos jurídicos, em especial os códigos de processo penal. Era um elemento jurídico, sancionado. Só acabou com a Revolução Francesa batendo de frente com a Inquisição.
E a justificativa para a utilização de uma técnica de produção probatória como a tortura era exatamente essa. Nós temos que chegar à verdade, a todo custo. Isso continua. Essa lógica. Às vezes a gente não tem abertamente a questão da tortura, né? Em alguns espaços a gente sabe que tem ainda. Mas a lógica da busca da verdade real guarda em si essa possibilidade de violação. A gente discute muito na nossa área algo que são duas categorias que vêm de um grande processualista italiano, Franco Cordeiro, que ele diz que essa lógica da busca da verdade real gera um primado da hipótese sobre os fatos. Se você que está investigando, se você que está processando, já tem na cabeça que você tem que buscar a verdade real a todo custo, que de fato aconteceu, o que é impossível, que é um fato passado, a gente consegue tentar reconstruir com os elementos probatórios e sempre de forma aproximativa. Nunca vamos saber exatamente o que de fato aconteceu. Mas se você tem isso na cabeça, a tendência é que você construa uma hipótese na sua cabeça, normalmente uma hipótese acusatória, que vai fazer você investigando e tentando achar a verdade. E os fatos que surgirem à sua frente, você tem que ignorar. Quando você tem o princípio da verdade real regendo a sua atividade investigativa, instrutiva em termos de processo, quando você estiver investigando e que não surgir prova, você vai falar, não, eu não cheguei na verdade ainda. Eu tenho que ir mais, eu tenho que produzir mais prova, eu tenho que gerar mais testemunha, deve ter algum documento que está escondido aí que eu preciso saber. Quando, na verdade, se não há provas, o cidadão ou a cidadã deveria ser exonerado. Certo? Essa dinâmica de buscar a verdade real a todo custo gera também essa segunda categoria que a gente chama de quadros mentais paranoicos. Que é isso. Quando a prova não surge para você que está investigando, você estruturalmente, dentro da lógica procedimental, entra numa paranoia mesmo. Não, tem alguma coisa escondida aqui, tem alguma coisa que eu não estou vendo, eu tenho que buscar mais, eu tenho que correr atrás mais. Quando isso violaria um princípio que rege o direito todo. Qual o princípio? Presunção de inocência, que tem não é nem propriamente, a presunção de inocência, mas em termos procedimentais, que é um princípio que todo mundo conhece. É um princípio, e aí eu botei aqui um mapeamento, ele só tem 1.500 anos no direito mundial. O primeiro mapeamento dele está ali com Trajano no século I, II depois de Cristo, mas ele surge de forma codificada no Corpus Juris Civilis lá do imperador Justiniano, lá de Bizâncio. 1534 depois de Cristo. O indulto pro réu, o jurisconsulto Gaio coloca isso é codificado. Vejam só, pensem comigo. Se você é regido pelo princípio da verdade real, e você tem que buscar a verdade a todo custo, quando você não encontra essas provas, quando elas não existem, ou porque por alguma razão elas não surgiram à sua frente, ou porque, vejam, a pessoa é inocente, você entra nesses quadros mentais paranoicos e você continua investigando. Quando você continua investigando, o que você está fazendo? Você está tentando dirimir uma dúvida. Certo? As coisas estão aparecendo aqui para mim que não há responsabilidade do cidadão ou da cidadã, por exemplo, perante os órgãos correcionais, mas eu tenho que continuar. Tem alguma coisa que está escondida, paranoia.
para você afastar essa dúvida. Quando você afasta a dúvida, você afasta esse princípio, porque na dúvida você tem que decidir em favor do réu, no caso, por exemplo, do administrado. Deu para entender os perigos, um pouco desses perigos do princípio da verdade real? Nós temos centenas de anos de história tétrica da utilização disso. E os nossos tribunais, você pega a jurisprudência do STF, do STJ, continua utilizando. E a gente, por exemplo, do campo processual penal, continuamos batendo, falando que é um absurdo se utilizar isso. Mas a coisa ainda continua desse jeito. Nós temos muita inquisitorialidade nos nossos procedimentos em todas as áreas. Contudo, a gente poderia pensar de forma mais adequada uma verdade processual, se a gente quer continuar trabalhando com a categoria de verdade. Temos que buscar a verdade, só que é uma verdade no processo. Ela é uma verdade que ela surge no procedimento e ela surge com todas as limitações que vêm do respeito à dignidade humana, o respeito aos direitos e garantias fundamentais. Nós vamos discutir isso logo mais. Deve-se buscar a verdade pelo procedimento, com contraditório e ampla defesa, que é o que é previsto na nossa Constituição e nos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. E deve-se respeitar certas limitações que surgem da nossa Constituição, surgem desse marco do reconhecimento de direitos e garantias. E que às vezes vão obstaculizar alguma produção do que viria a ser isso que antigamente, até hoje, né, como eu acabei de dizer, a gente chamava de verdade real. Você consegue entender isso, por exemplo, que existe, vamos botar um exemplo claro, que existe uma proibição a se torturar alguém para que essa pessoa confesse ou dê uma informação? Bom, às vezes, se você tortura uma pessoa para ela dar uma informação, você checa essa informação, essa informação não pode ser verdadeira. Não é? Só que nós temos uma série de limitações que militam não em favor da busca dessa verdade real, mas da preservação da dignidade humana, não só daquela pessoa, mas como um parâmetro para a sociedade como um todo. Entendem isso? Podemos trabalhar com uma verdade processual. Essa verdade tem que surgir em contraditório e ampla defesa. Essa verdade tem que respeitar as limitações de produção probatória, nós vamos discutir logo mais. Essa verdade não pode aceitar inconstitucionalidades e ilegalidades. E aí, a partir disso, com que nós chegarmos, com o trabalho dos órgãos de investigação, dos órgãos de processamento, com base nisso, o órgão julgador, quem vai valorar esses elementos probatórios, vai valorar a prova e vai decidir. A partir daí, ele já tem uma legitimação interessante para poder tomar essa decisão. Conseguem ver a diferença entre verdade real e verdade processual? Isso é uma verdade que surge no processo, no procedimento, seguindo uma série de regras, o devido processo legal e respeitando direitos e garantias fundamentais. Essa verdade pode não ser tão profunda como poderia ser se os cidadãos estivessem sendo torturados, estivessem violando direitos e garantias fundamentais, fazendo interceptação telefônica sem ordem judicial, etc. e tal. Mas é a verdade que nos cabe como escolha civilizatória e que protege não só o cidadão no seu exercício de direitos, mas protege a sociedade toda, todo mundo. Quando você cria um precedente em cima disso, de violação de uma garantia fundamental como essas que dizem respeito ao processo e à questão da verdade, você planta um ovo de serpente, que é o que a gente vive hoje no país, né? Hoje a gente vive uma certa crise do marco legal e constitucional. Não vou nem entrar em discussões polêmicas aqui não, mas a nossa Constituição
ela é abandonada em várias instâncias, inclusive por instituições que deveriam zelar por ela, não só do judiciário, mas do executivo e do legislativo. Eu costumo falar com os meus alunos e minhas alunas que dar aula de direito hoje você tem que ter um senso de humor assim refinado. Eu ensinar um monte de coisa que na prática, aí eu ensino, eu falo assim, na prática não é assim não. Na prática a coisa corre desse jeito. Tem que ter. Coloquei ali também uma referência que essa questão da discussão da verdade ela é tão problemática que existem pessoas como grande processualista, né, genial, Aurí Lopes Júnior, lá do Rio Grande do Sul, ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos que tensionar com a própria noção de que no procedimento nós temos que buscar a verdade. Com todas as garantias que nós temos, todas as limitações da produção da prova ilícita, etc., o que nós temos que buscar é uma reconstrução histórica possível, a persuasão do órgão julgador, né, a captura psíquica do órgão julgador, tanto acusação como defesa, para ver quem é que ganha a compreensão do órgão julgador, com o devido processo legal, contraditória pela defesa, com todas as garantias. O que surgir daí pode ser verdade. Às vezes pode até não ser, mas existem coisas mais importantes, às vezes, do que buscar a todo custo a verdade real, que é a garantia do regime democrático em todo e qualquer espaço. Se a gente não garante o regime democrático, nos mais diversos espaços, nosso cotidiano, quando nós, como servidores, eu também sou servidor público, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso fazer, a democracia não está garantida em lugar nenhum. Um pouco por aí. Através da verdade processual, a gente chega a uma possibilidade lógica prevalecente. É sempre uma verdade por aproximação. A gente nunca vai saber o que de fato aconteceu em todos os seus detalhes. E existe essa crise de se discutir a verdade no processo também, que é uma discussão muito boa e vale a pena vocês acessarem. Mas veja, a gente não precisa nem ir muito longe. Se a gente começar a trabalhar com verdade processual, a gente já está bem. Abandonar um pouco essa questão da verdade real, para proteger o indúbio pro réu, para não entrarmos nesse quadro paranoico de quando a prova não surge, seja porque a pessoa é inocente ou por qualquer outra razão, é porque algo está sendo escondido. Aí a possibilidade de reconhecimento da inocência do cidadão, em mais diversos aspectos, vai para o espaço. Muito bem. Passado isso, vamos discutir um pouco a epistemologia processual democrática. Como pensar, como compreender, como conhecer o processo, o procedimento nesse marco democrático. É preciso que em todo e qualquer procedimento que nós encaminhemos, em especial o processo, nós tenhamos a possibilidade de verificabilidade e falseabilidade da hipótese acusatória. No processo, nós temos essas garantias, né? Tanto no processo administrativo contraditório pela defesa, nós temos um problema, nos mais diversos aspectos, com os procedimentos pré-processuais. Sindicância, né? Investigação pré-processo administrativo, onde muitas vezes não há previsão de contraditória pela defesa, é um procedimento inquisitivo. Só o órgão vai tocando. Isso acontece, por exemplo, no inquérito policial também. Isso é um problema tremendo. Porque isso ataca a própria possibilidade de contraditória pela defesa qualificados, reais. Porque aí quando o administrado ou o investigado chega no processo, já há um corpo pré-constituído de prova de culpa, que é esse caderno investigativo, essa sindicância. Aí fica sempre muito mais difícil. O que seria interessante é que já houvesse contraditória pela defesa desde a fase de investigação. Isso é uma coisa que eu estudo com meus alunos e minhas alunas, que se houver vontade política, acontece. Eu costumo colocar onde existe a Inglaterra, Canadá, Estados Unidos,
e tantos outros países, onde de fato essa fase pré-processual, que é sumamente administrativa, até na área criminal, investigação e inquérito policial, é um procedimento administrativo regido pelo direito administrativo, é possível ter contraditório ampla defesa. Muitos países já utilizam isso. Às vezes vocês veem até nos seriados aí de Law and Order, essas coisas todas acabam aparecendo. Bom, primeiro, nós temos que pensar um processo, um procedimento democrático na área administrativa, na área criminal, mesmo na área civil, é pensar na possibilidade de verificabilidade ou falsificabilidade da hipótese acusatória. É preciso que aquele que é acusado de algo possa contestar isso, falsear essa tese, produzindo sua própria prova, militando a favor de si a dúvida, em dúvida pro réu. Ele tem que ter a possibilidade de contradizer, de mitigar, de enfraquecer, ou de desmontar a hipótese acusatória. Isso é contraditório por defesa. Para além disso, nós temos as próprias limitações constitucionais e legais da atividade probatória. E aí é o que eu já havia adiantado um pouquinho. Essas limitações estão na Constituição e estão nas leis. Limitam a produção de prova nos mais diversos âmbitos e procedimentos. E vejam, às vezes tem gente que não consegue conviver bem com isso. Essas limitações não têm propriamente vinculação com a busca da verdade. Elas até dificultam, às vezes. Ela tem ligação, e aí que é o marco democrático, é aí que a gente corta na carne, tem a ver com a preservação da dignidade humana e com a proteção das liberdades individuais ante o Estado. É a nossa escolha civilizatória depois de séculos, se não milênios, de barbárie completa, no que diz respeito à forma como o Estado toca procedimento, como o Estado lida com um complexo de direitos do cidadão e da cidadã. Essas limitações existem, essas limitações não têm vinculação propriamente com a busca da verdade, essas limitações têm a ver com limitar o poder de Estado, o exercício abusivo do poder de Estado sobre os seus direitos e garantias enquanto cidadão e enquanto cidadã. Preservação da dignidade humana não só dessa pessoa, que está sob o tacão do Estado, mas de toda a sociedade, de toda e qualquer pessoa. E aí, em termos, para poder desenhar um pouco melhor, nós temos a vedação da produção da prova ilícita em todo e qualquer processo e procedimento na nossa Constituição, no artigo 5º, que é o artigo que trata dos direitos e garantias individuais, fundamentais. Vedação da prova ilícita, da prova ilegítima. Essa é uma classificação de direito processual, a prova ilícita violaria direito material, a prova ilegítima violaria direito processual, mas isso daí é uma discussão que não tem muita relevância para a gente. Mas fica aí a referência. Artigo 5º, inciso 56 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Está na Constituição, no artigo 5º da Constituição. Leia-se processo, não só processo, mas procedimentos. Procedimentos de natureza investigativa, tanto administrativa quanto administrativo criminal, também tem essa vedação. Você não pode produzir prova por meio ilícito, elementos de informação por meio ilícito. E, além disso, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vejam o crime de denunciação caluniosa na redação que nós temos hoje. 339 do Código Penal. Dar causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigativo criminal, processo judicial,
de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Veja, denunciação caluniosa não é só para questão criminal. Se você instaura um procedimento administrativo disciplinar, como às vezes a gente vê por aí, com desvio de finalidade para fim de perseguição, etc. Infelizmente, muitas aqui podem trazer uma história nesse sentido. Se você faz isso, você comete um crime. É um crime com reclusão de 2 a 8 anos. É um crime de alto potencial ofensivo, não cabe nem transação penal, nem suspensão do processo. Certo? A pena aumentada de sexta parte, só a gente se serve de anonimato ou nome suposto. Dá um nome falso assim. Todos vocês conheciam o 339. Nesses termos, você não pode instaurar PAD, senão você pode responder. Eu tenho uma história própria, lá na universidade, porque eu lido com direitos humanos já há muito tempo, né? Apesar de dar aula, ser advogado criminalista também, mas eu lido muito com direitos humanos. Eu lido dentro da universidade também. Aí o pessoal da universidade resolveu, nesse procedimento pré-PAD, chegou uma denúncia anônima, que eu supostamente estaria quebrando o meu regime de trabalho, a época era dedicação exclusiva, e apresentou um monte de número de processos falando que eu estava advogando e ganhando dinheiro por fora. Denúncia anônima, pelo sistema de corregedoria que vocês bem conhecem, de ouvidoria. Pode vir. Falei, então tudo bem. Fui lá e peguei cada processo. Alguém entrou no Jus Brasil, assim. Só que quando você é advogado, aparecem os seus processos no Jus Brasil. Não é só quando você é réu, não. Aparece tudo ali. Eu fui explicando, olha, isso daqui já terminou, esse daqui, quando eu tomei posse, eu passei para outra pessoa. Eu fui explicando um por um. E aí eu terminei a petição para a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, falando, olha, e é importante atentar que uma instauração de um processo administrativo disciplinar, sabendo se a pessoa é inocente, é o crime de denunciação caluniosa. Eu boto esse crime todo sublinhado assim, com responsabilização individual dos gestores e das gestoras, que às vezes se esconde atrás da administração. Não, é direito criminal. Eu pego você, pessoalmente. Nunca mais ouvi falar da coisa. Mas aí nós temos essas limitações, né? E aqui tem a parte de baixo, que eu não sei se não está aparecendo aí, né? A parte de baixo aqui eu coloco o seguinte: atenção, a Lei 869 de 52, né, que é que tem o regime jurídico, né, do servidor e da servidora pública aqui no Estado, é 1952, obviamente anterior à Constituição da República. Portanto, a sua interpretação e a sua aplicação deve se orientar constitucionalmente. Quando ela surgiu, não havia Constituição de 88. Digo isso por quê? Porque tem certas coisas ali que são problemáticas, tem que tomar muito cuidado. Vou dar 2 exemplos na Lei 869. Primeiro, artigo 220, parágrafo 1º, quando vai dizer que é dispensável o inquérito administrativo quando tiver provas evidentes de que a pessoa cometeu a suposta infração, mais ou menos assim que está escrito. Bom, quando o administrador público do órgão correcional decide que há provas evidentes, ele já está prejulgando. Ele não está dando nem direito de defesa. Mesmo instaurando um processo, o processo, sem essa investigação, já começa com o gestor público, com o órgão correcional, falando, não, é evidente que você cometeu. Entendem isso? Ficou claro isso? Então, isso é inadmissível. Isso aí nós temos que garantir contraditória pela defesa no processo, não pode haver esse tipo de pré-julgamento. Então, uma orientação possível é que sempre se possa instaurar esse procedimento pré-processual, né? Se instaurar uma sindicância, se instaurar uma investigação, um inquérito administrativo, para poder ter mais cuidado com esse tipo de coisa.
para poder orientar um pouco mais constitucionalmente. E nós temos também, no artigo, bota aqui como exemplo, artigo 250, inciso 1, que é uma coisa que no regime jurídico, tudo quanto é servidor tem. No meu, que eu sou servidor federal, né, 8.112, que são causas, e olha que a 8.112 é pós-Constituição, logo depois, né, 90. Indicando quais são as possibilidades, quais são as causas de demissão e colocando uma série de causas morais ali. Embriaguez contumaz. Olha, se o servidor e a servidora apresenta isso, ela tem que ser encaminhada ao tratamento, ela não tem que ser demitida. Né? Envolvido com jogos de azar, ainda mais agora que está licitando tudo quanto é coisa, aí tem Estrela Bet, essas coisas todas, está virando moda, todo mundo está apostando aí, todo mundo está na jogatina. Tá liberado isso daí. Até algum tempo atrás isso daí era um tabu, mas hoje não. Você vai despedir, você vai demitir o servidor, a servidora por causa disso? Não, né? Tem vários órgãos que já deixaram isso em desuso, já não utilizam muito isso. Mas isso previsto em lei dá uma abertura para que haja até desvio de finalidade. Um desvio inconstitucional de finalidade, né, do ato administrativo. Tem lá, a pessoa tipo pródiga, né, faz dívidas. Aí você vai demitir a pessoa, aí que ela vai ficar endividada mesmo. Não tem nada a ver propriamente com o serviço dele, né, o serviço que ele presta às suas obrigações, a menos que um elemento como esse desdobre em infração ética administrativa ou mesmo criminal. Aí é outra coisa. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Sempre pensar essa legislação antes e depois da Constituição, orientadas pela Constituição, porque às vezes a gente perde isso. Muitas vezes a gente perde isso. Muito bem, dito isso, são alguns elementos introdutórios um pouco delongados. A gente entra na questão da cadeia de custódia. Quando a gente fala de cadeia de custódia, na verdade a gente está falando de manutenção da cadeia de custódia. É um meio de controle epistêmico do indício e da prova, da forma como se pode conhecê-lo e como se deve conhecê-lo. É um tema bastante recente. No Brasil, em outros países não, já se discute chain of custody há muito tempo. E vale muito a pena a gente discutir isso. Um procedimento, um processo administrativo, mesmo criminal, tem uma atenção com a cadeia de custódia, ele tem uma qualificação muito superior ao que hoje nós temos correntemente. Bom, a cadeia de custódia ela é aplicável principalmente, quase exclusivamente, não diria exclusivamente, para as fontes de provas reais. O que é isso? São fontes de prova, são objetos, são coisas, são, enfim, aparelhos, são coisas concretas. Para vocês entenderem um pouco melhor isso aí. Fontes pessoais de prova, por exemplo, uma pessoa que vai dar um testemunho. Você tem cadeia de custódia? Em tese, não. Você tem uma série de limitações, de parametrizações para poder fazer com que essa prova seja, né, aceitável, robusta, né? Quem colheu o depoimento, quando colheu, os termos exatos, né? É sempre muito importante, ainda mais nos tempos de hoje, que um depoimento, né, a produção dessa prova testemunhal, seja feita por meios de áudio e vídeo, que fica muito mais fidedigno do que aquele negócio de ficar escrevendo, gera menos desvios. Então, existe uma série de coisas que você pode fazer com relação à prova testemunhal, que é a prova pessoal, que dá uma segurança maior e dá a possibilidade de defesa do cidadão com relação a ela. Porque, veja,
Se a pessoa que está colhendo depoimento é inimiga da pessoa que está sendo investigada, está sendo processada, ela pode contestar a produção daquela prova. É muito importante que você dê a oportunidade para o contraditório mesmo, dentro dos nossos órgãos. Mas a cadeia de custódia, a gente já vai discutir mais atentamente, é aplicável para as fontes de prova reais, que é essas que vêm de objetos mesmo. Cadeia de custódia, eu coloquei aqui um conceito: movimento e alocação de provas reais, desde o momento da sua obtenção até o momento de sua apresentação perante o órgão julgador. Vou dar um outro conceito para vocês, que é de uma obra estrangeira, ligada mais à questão do procedimento administrativo policial, mas que tem a ver com a gente. É aplicável. O que seria a chain of custody, a cadeia de custódia? Seria uma história cronológica escrita, ininterrupta e testemunhada de quem teve a evidência, a prova, desde o momento da coleta até que ela seja apresentada como prova no tribunal. Vou explicar um pouquinho melhor isso. Então vamos lá. Vou dar mais um conceito aqui para você, de um grande processualista brasileiro lá da USP, Gustavo Badaró. Sei que ficar lendo assim é meio enfadonho, mas é interessante. Isso aqui. O que o Gustavo Badaró vai falar? Que é a manutenção da cadeia de custódia, que é o central. Preservação da cadeia de custódia. É o procedimento de documentação ininterrupta, desde o encontro da fonte de prova, desde o encontro do objeto, por exemplo, sei lá, celular, o hard drive, computador, até a sua juntada no processo, certificando onde, como e sob a custódia de pessoas e órgãos, de que pessoas e órgãos foram mantidos, tais traços, vestígios ou coisas que interessam a reconstrução histórica dos fatos no processo, com a finalidade, atenção, de garantir a sua identidade, integridade e autenticidade. Cadeia de custódia diz respeito à preservação das informações necessárias desde o momento que você encontra a coisa de onde vai surgir a prova até o momento que se apresenta perante o órgão que vai valorar essa prova, né? Comissão sindicante, etc., no caso do direito administrativo. O gestor público dá a decisão após o relatório da comissão no processo administrativo. Deu para entender, começar a entender um pouquinho esse cuidado? Cadeia de custódia é esse procedimento para certificar que a fonte de prova, e por consequência a prova que for colhida dessa fonte, é a mesma, desde a sua descoberta até a sua valoração para quem julga o processo. Certo? Cadeia de custódia é isso. É você garantir que a prova é a mesma. Nós vamos discutir autenticidade e integridade logo mais. Você tem que mapear quem teve contato com o indício, vestígio, prova, desde a sua descoberta até a sua análise e valoração. Tem algumas pessoas que vão tratar a cadeia de custódia com esse mapeamento de quem teve contato com o elemento de prova. É uma concepção assim, de cadeia de custódia estrito senso. Eu acho ela meio limitada, porque você não precisa só mapear quem teve contato com a coisa. Você tem que mapear como foi o contato, quando foi o contato, como se lidou com os elementos.
certo? Aí por isso eu coloquei ali como, para além disso, de mapear quem é que teve contato, as pessoas, por isso é cadeia de custódia. É uma cadeia de pessoas que custodiaram o elemento de prova. Mas não é só isso, tem os elementos que estão em torno. Você tem que também saber como esse indício, como esse vestígio, como essa prova foi preservado. Quais procedimentos de segurança, armazenamento ocorreram. Pessoal, trazer para o seu dia a dia, enquanto servidores e servidores de órgãos correcionais, a ideia muito importante de manutenção da cadeia de custódia é vocês terem isso na cabeça. Qualquer tipo de processo, qualquer tipo de procedimento que for desenvolvido, é importante que os elementos probatórios estejam precisos, íntegros, que ninguém possa falsear essa prova e dizer que você manipulou ela, que você distorceu ela. Isso preserva você como servidor. Preserva o teu processo, porque você sabe que existe muita judicialização. A pessoa, às vezes, é sancionada no procedimento administrativo disciplinar e entra no processo. E aí joga por tapetão do judiciário. Se você já tem essa lógica de cadeia de custódia na cabeça, de manutenção da cadeia de custódia, vocês aplicam isso, mesmo não sendo especialistas nisso, vocês já dão uma solidez, uma legitimidade para a prova que é produzida no processo que vocês estão conduzindo ou que vocês estão julgando, muito forte. Isso bate no judiciário, o judiciário não tem nem como contornar isso. Certo? A manutenção da cadeia de custódia é uma coisa nova, né, como o doutor Vanderlei bem colocou, mas é uma boníssima para qualificar e para proteger o trabalho de vocês como órgãos correcionais. O Poder Judiciário não está nem acostumado com isso. Se chegar um processo lá, onde você tem uma manutenção da cadeia de custódia clara, de todos os elementos probatórios, para o juiz desconstruir a decisão tomada pelo órgão administrativo, fica difícil. Fica bem mais difícil. E preserva vocês também, né, de qualquer tipo de acusação, de desvio de finalidade na sua conduta. Certo? Vamos continuar aqui. Nós temos uma classificação de custódia externa, custódia interna, né? A custódia externa vai mapear, documentar quem teve contato com o elemento de prova, né? Estamos falando de prova real, né? Quem teve contato com o laptop, quem teve contato com o aparelho celular, quem teve contato com o documento, quem teve contato com, né, a torre do desktop. Você vai mapeando quem teve contato com esse vestígio, desde o local da coleta, desde quando você pega, até o local onde vai haver análise, normalmente encaminhado por algum perito, esse tipo de coisa. Para quê? Para preservar o vestígio quanto a interferências externas colaterais. É importante pensar nisso, por isso é tão... Eu vou até parar de repetir isso daqui, porque saudar a iniciativa de estudar a cadeia de custódia dos órgãos correcionais aqui, senão eu vou ficar pedando. Mas, se vocês fazem isso, por exemplo, há uma denúncia, há uma instauração de uma investigação de natureza administrativa, onde o suposto desvio se deu, por exemplo, utilizando o computador da repartição, vocês, por exemplo, chegando nesse aparelho, nesse computador, armazenando ele bem, documentando, assinando, lacrando, nós vamos ver também isso mais para frente, vocês já garantem mais que a pessoa não tenha condições de dizer que você adulterou, que você mexeu no hard drive, que você inseriu uma outra informação.
É importante. Só essa lógica já melhora muito. Então a custódia externa é essa, desde o local da coleta até o local de análise do órgão público, né? Aí nós temos uma custódia interna, que diz respeito à documentação do recebimento desse vestígio, desse elemento probatório, pelo local que vai fazer a análise, quem teve contato com esse vestígio na análise, quem teve contato com a transferência dessa fonte de prova, desses elementos de prova, o armazenamento disso até a sua destinação final, seja o retorno para a repartição, seja, enfim, o depósito, ou mesmo a destruição. Cadeia de custódia é isso, pessoal, você mapear o caminho da prova todo, para poder garantir que ninguém falseie, que ninguém diga que o seu trabalho é um trabalho que foi desviado nesse sentido e que produziu, ou que adulterou a prova, ou que produziu algum elemento de prova falso. Então, qual o conteúdo dessa custódia? Eu vou colocar as circunstâncias que o vestígio foi coletado, a identidade dos manipuladores, a duração da custódia, a segurança da armazenagem, como o vestígio foi transferido de detentor para detentor em cada elo da cadeia, ou seja, mapeando tudo, controlando essa cadeia de custódia. E para que você mantém a cadeia de custódia? Para poder garantir a autenticidade e a integridade da fonte de prova. Aí nós estamos falando de mesmidade, desconfiança. Estou vendo aí os colegas aí tirando foto. Se quiserem, a gente pode disponibilizar o PowerPoint para vocês. Beleza? Vai estar no sistema, CGE. Já vai estar no sistema? CGE Eventos, o mesmo que eles acessam o certificado. CGE Eventos vai estar no sistema CGE Eventos, o mesmo que vocês acessam o certificado. Estou repetindo aqui, Raquel. Muito bem. Por que você mantém a cadeia de custódia? Você mantém para poder garantir a integridade, a autenticidade e a integridade. Vejam só, o que é a autenticidade da fonte de prova? É você garantir que essa fonte é genuína, que ela é autêntica quanto à origem. Você realmente é aquilo que estava no local, que estava na repartição. É aquele computador com aquele número de registro no patrimônio do órgão. É você garantir que aquilo é autêntico, aquilo de onde você vai extrair a prova, essa fonte de prova, né? A prova vai ser depois da análise. Só que não basta a autenticidade, porque você pode acessar um meio de prova autêntico. Vamos pegar aí um laptop da repartição, né? E esse meio de prova pode ser adulterado. Você pode entrar no laptop e apagar dado. Então não basta isso. Você precisa de uma autenticidade da fonte de prova, garantir que aquela fonte de prova é autêntica, no que diz respeito à origem dela, mas você tem que garantir que ela é íntegra. Você tem que garantir que ela está inteira, que ela não está adulterada, que ela está... Não há diminuição ou alteração das suas características. Eu vou entender? Você tem que mapear tudo certinho. Isso não é tão difícil. Estou falando aqui, uma mentalidade que respeite a manutenção da cadeia de custódia é algo relativamente fácil de se fazer. Só você tem isso na cabeça. Olha, eu preciso que a pessoa que chegue lá no final não conteste que essa prova aqui é autêntica e inteira. Na Espanha
aqui no Brasil, um grande juiz, né, desembargador, aposentado agora, processualista Geraldo Prado, trouxe para a gente essa discussão. Existe o princípio da mesmidade, lá na Espanha. Você tem que garantir que a prova que vai ser valorada pelo órgão julgador é a mesma colhida, ou é a mesma colhida no local dos fatos, ou é resultado direto dessa fonte de prova produzida no local dos fatos. No caso, por exemplo, um laudo da vida. É o princípio da mesmidade e da desconfiança. Você tem que sempre desconfiar. É a mentalidade de cadeia de custódia. Sempre desconfie do que está sendo produzido. Assim, como é que uma pessoa que, porventura, queira dizer que esse elemento de prova aqui no meu processo administrativo, na minha investigação, é falso, está adulterado, como é que ele poderia argumentar? Então você monta a cadeia de custódia para poder impedir isso. É o princípio da desconfiança, da mesmidade e da desconfiança. Mesmidade é o mesmo, certo? Mesmo que foi colhido é o mesmo que aparece no final. Muito bem. E aí, pessoal, não tem jeito da gente escapar disso. Eu apresento para vocês, não sei se vocês conhecem, um padrão para a manutenção da cadeia de custódia, para vocês terem mais clareza, que é o do processo penal. Na Lei Anticrime, Lei 13.964, de 2019, que modificou uma série de normas do sistema de justiça criminal, né? Direito penal, o Código Penal, Lei de Execução Penal, modificou o Código de Processo Penal também. E trouxe isso que era uma portaria da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Lá nessa portaria, quase ninguém conhecia, muita gente conhecia, né? Mas assim, que era mais especializado, mas o restante geral nem conhecia isso. Pegaram essa lógica, aquilo que já estava normatizado na portaria da Senasp, e transformaram em lei federal. E hoje você tem um regramento de manutenção da cadeia de custódia no processo penal. Lá no nosso CPP, no Código de Processo Penal, eu fiz uma seleta aqui de artigos para vocês, né? Para vocês terem um contato com isso. Aí aqui eu vou ter que dar uma lida também junto com vocês, para vocês entenderem que concretamente pode ser uma cadeia de custódia. É um padrão possível, é uma coisa relativamente nova, não se discute muito, está no CPP, mas os órgãos de justiça criminal também têm uma dificuldade tremenda para isso daqui. Eu que sou advogado criminalista, toda hora encontro com um inquérito policial onde a polícia não respeita isso. Aí você tem que discutir com o juiz ainda não tem a mentalidade de cadeia de custódia, deixa passar a ilegalidade, é uma zona. Certo? Mas estamos aqui, os órgãos correcionais de Minas Gerais podem já, pioneiramente, começar a adotar isso daqui. Já eleva o padrão profundamente. Então vamos lá, vamos ler juntos isso daqui. Oi. Vamos dar uma pausa de 10 minutos só para... Podemos, claro. Pessoal, então antes da gente passar a leitura aqui dos artigos do Código de Processo Penal, vamos fazer uma pausa? 10 minutinhos, tomar um cafezinho. Pessoal, 10 minutos mesmo, viu, por favor, porque a gente só tem a parte da manhã. Obrigado, Wilson. Como é que tá aí? Tá legal? Tá bom. Esqueci de falar que a gente faz o tempo de 10 minutos.